No meu sertão é assim, é bonito a gente ver. No meu sertão é assim, é bonito a gente ver. Olá amigos da Jeremoabo TV, hoje nossa visita é na Fazenda Várzea dos Gatos, situada no município de Jeremoabo, que se destaca pela qualidade genética na criação do gado Nelore Trindade, Caprinos Canidé e Caprinos Morada Nova. Por muitos anos, essa fazenda foi a razão de vida e o orgulho do saudoso Joãozito Andrade, um dos maiores e mais respeitados criadores da pecuária regional, deixando um legado que atravessa gerações. Hoje, a Fazenda Várzea dos Gatos segue escrevendo sua história sobre a administração de Otacílio e Mandito. É ali que o passado e o presente se encontram, fortalecendo um legado que continua sendo construído dia após dia. A partir de agora, vamos conhecer essa história. Ô, doutor Juvinho. Diga, meu caro. Rapaz, seja bem-vindo, viu? É uma satisfação Mais uma vez, enorme. muito obrigado pela atenção, receber aqui também, receber a nossa equipe, para que a gente possa assim levar um pouco da história do nosso saudoso Joãozito Andrade, né? Fazenda Várzea do Gato, né? Terra sonhada. Né? Verdade. Vamos trazer um bocado de conteúdo bom aí pro pessoal, contar um pouco da história desse empreendedor aqui do nosso sertão. Vamos com a gente. Vamos lá. Pois bem, amigos da Jeremoabo TV, nós estamos agora aqui com o nosso Otacílio, né? Esse grande e jovem empreendedor que praticamente assumiu o comando da Fazenda Várzea dos Gatos, terra sonhada, como dizia o nosso Joãozito Vieira de Andrade, né? Isso. E aqui, Otacílio, nesse plantel das cabras Canidé, nós temos assim um conhecimento que todo este plantel aqui começou com uma. E como foi a história? Isso mesmo, Juvinho. Hoje a gente está na condução desse plantel porque na vida a gente só é administrador, né? Porque como você bem sabe, você trabalhou muitos anos com o Dr. João Sá, foi o antecessor do Tio Dito nessa propriedade, vendeu a ele, hoje foi Tio Dito, hoje já é minha de Mandito, que essa fazenda ficou sob a nossa condução. Na vida a gente só apenas administra. Mas essa cabra, ela surgiu de praticamente uma cabra só. Logo quando o Tio Dito comprou aqui essa fazenda, aí meu pai foi um dos primeiros vaqueiros aqui na propriedade, como você conheceu. Seu Dodó. Seu Dodó. Então, eles foram para a feira de Jeremoabo, como iam todo final de semana, todo sábado, fazer as compras semanais, né? Aí nisso, durante essa rodada na feira, essa compra de verduras, algumas coisas, o Tio Dito resolveu algumas coisas com um amigo, Painho foi para outro canto, resolveu algumas coisas pessoais. Chegando na porta do matadouro, tava o cara com a cabritinha com as características da Canindé para matar. Aí ele foi e disse: rapaz, não venda não essa cabra, ou não mate não essa cabra. Se meu patrão ver, ele vai gostar e vai lhe comprar. Aí o cara disse: rapaz, só lhe dou até meio-dia, para poder, se ele chegar bem, se ele não chegar, eu vou matar. Beleza, e nisso o Painho saiu procurando, na época não tinha telefone, mal código Morse, né? Aí não tinha telefone e ele saiu procurando, foi lá na casa de Coquinho, foi em algumas casas que ele gostava de ficar, não encontrou. Quando foi já umas 2 horas da tarde, o pai encontrou, que tudo chegou, que tinha ido visitar a fazenda de um amigo com um amigo, e ele falou. Aí quando falou, o Tio disse: rapaz, compre de todo jeito, vai procurar a cabra. Quando chegou lá, o cara disse: rapaz, não deu mais. Mas não matei. Fulano chegou, viu sua história, comprou e ele vende a seu João. Nisso, foram lá, o rapaz comprou, teve um ágiozinho bacana, né? Que deu uma alavancada no preço interessante.
mas comprou essa cabra e trouxe aqui para a fazenda. E nisso eles começaram uma peregrinação para o Auá, para Canudos, para essas regiões mais secas, à procura de um reprodutor e à procura de mais indivíduos dessa raça. Fêmeas até eles encontraram, mas reprodutor nunca encontraram com todas as características da Canidé. Nesse período foi para a Europa à procura, lá não encontrou com as características da Canidé. Na volta, ele soube que o rapaz tinha uma cabra parida com um cabritinho com a mancha preta, meio semelhante. Ele comprou essa cabra, esse cabrito acasalou com a Boa Sorte, que foi essa que eles denominaram de Boa Sorte, essa cabra que deu início a todo esse plantel. E nasceu o Chefão, que foi o genearca do plantel, que é quase o clone daquele bode que você vê ali em cima daquela pedra. Então, com esse reprodutor, eles fizeram todo esse plantel. Eu acho que 98, para não errar nos números, % de todo o rebanho Canindé que tem hoje no país veio daqui, da Várzea dos Gatos, veio do Chefão e veio da Boa Sorte. Tem diversos reprodutores aqui nesse plantel. Aqui tem um número significativo de fêmeas, como vocês verem, são matrizes bem de dupla aptidão, que a Canindé, ela tanto é boa para leite como é boa para corte. Entendeu? Aqui na fazenda a gente não explora o leite, não trabalha com leite. A gente cria elas extensivas, elas a campo, no pasto e na caatinga. Mas você fazendo um direcionamento, elas produzem leite com alto teor de sólidos, produz um queijo excelente e um doce excelente. E são curiosas, né? São. É bonita, né? Coisa linda. Ô pessoal, essa daqui é a nossa diretora de cena. Durante todas as gravações aqui, ela está presente, por isso que fazendo esse monitoramento aqui para ver se as falas estão corretas, se a coisa está dando certo, né? Interessante, porque ela fica assim olhando pra gente, né? Ela fica sempre presente aqui, sempre ela está nos auxiliando. Seu Joãozito, ele não era nem agrônomo, como também não era veterinário, mas tinha uma inteligência farta, né? Isso. Houve algum melhoramento, ele sempre tinha um negócio de melhorar o plantel nessa criação dessas ovelhas aqui. Ele era praticamente um geneticista autodidata, né? Como você vê em todos os plantéis e tudo que vai, a marca dele tinha o dedo dele. Ele era quem fazia nos desenhos de casa, no desenho do animal. Então qualquer animal dele que chegar em qualquer plantel, seja Nelore, seja Canindé, seja Morada Nova, seja Trindade, você vê a impressão do trabalho dele, porque já tem uma década, mais de uma década, tem 14 anos que ele faleceu, e você vê praticamente esses animais que estão aqui não estiveram quando ele estava aqui, mas que continua totalmente do jeito que ele deixou, nascendo, multiplicando e com sua imagem. O consumo dela, Otacílio, vocês vendem? Como é a transação para alguém que queira comercializar? A gente comercializa mais genética, animais para reprodução, matrizes, marrãs, reprodutores para formação de plantel em quase todo o nosso Nordeste. Inclusive o Norte também, algum Mato Grosso, o Sudeste. Temos animais no Paraná, temos animais em quase todos os locais do país hoje em dia. Mas o nosso maior comércio é genética. Aí alguns animais que não se encaixam no padrão, a gente utiliza para descarte, alguma coisa desse tipo. Mas nosso maior comércio é genético. De passagem, esse plantel de Canindé foi até temas, estudos em várias faculdades, né? Isso. Principalmente na Paraíba, Salvador, Salvador, né? Isso. Temos diversas teses de mestrado baseadas na capacidade de produção da Canindé na UFBA, inclusive que o Dito recebeu um título honoris causa pós-mortem, né, da Universidade Federal da Bahia, do Instituto de Veterinária, entendeu? Tem pesquisas lá na Universidade da Paraíba, do Ceará, com transgenia, porque eles são animais que suportam, por eles serem tão rústicos, já estarem aqui se submetendo a esse clima há mais de 300 anos. Aqui na fazenda, a nossa seleção tem mais de 50 anos de seleção. Então, de Brasil, provavelmente o gene dessa Canindé tem mais de 300 anos. E isso fora as cepas lá, europeias que vieram, esse tipo de situação, entendeu? Então, é um animal totalmente aclimatado ao nosso ecossistema, ao nosso semiárido, e que dá certo em todo o Brasil. E isso feito por um catingueiro, nascido em Jeremoabo, né? Porque tio Dito é jeremoabense,
O pai era de Cério Dantas, a mãe era de Jeremoabo. Nasceu aí, novinho foi para Cério Dantas e fez todo esse trabalho. Pois é, minha gente, tá aí um pouco da existência, né, aqui no nosso município de Jeremoabo, na fazenda Várzea dos Gatos. Várzea dos Gatos, né, a terra Sonhada. A terra sonhada. Pois é, saindo daqui, vamos conhecer também outros plantéis aqui. Tem eu vou lhe levar, tem o Nelore, né, que é o Nelore Trindade, e vamos também lhe levar para você conhecer os ovinos Morada Nova ali, que foi o Tio Dito fez também um trabalho de impressão da sua marca nesses ovinos. Então, Otacílio, vamos lá. Vamos conhecer, lá, né? vamos lá. Muita história. Com certeza. Ô Juvino, a gente está aqui agora no Curral das Moradas Novas, que a gente faz alguns manejos com elas, a gente prende à tarde, né? Quando tem algum borrego nascido mais novo, a gente deixa aqui com as mães. Inclusive a gente bota até umas bolas de palhada aqui para poder ela ficar aqui dando atenção, dando mais uma atenção aos borregos. E eu vou lhe mostrar agora para você entender aquela situação que eu lhe disse, que Tio Dito sempre gostou de imprimir a imagem dele na produção dele. Você vai ver que são animais totalmente diferentes, né, maiores. E que foi já posterior a dos Caprinos Canidé. Dos Caprinos Canidé. Aqui o plantel de Morada Nova, provavelmente a gente deve ter uns 30 anos de seleção, entendeu? Então, como você vê, são animais maiores, bem carnudozinhos. E que também houve um melhoramento na genética. E houve. Tio Dito deu uma... Tio Dito aumentou porte, né? Aumentou porte e cobertura de carne nesses animais. Se você comparar com Moradas Novas normais, elas são maiores e mais bem acabadas do que o Morada Nova tradicional. Quando chega um certo tempo, a gente tira os machinhos do meio, tira as fêmeas durante algum tempo, depois a gente reintroduz no plantel, que é para não emprenhar muito novas, né? Esse tipo de coisa. E os machinhos para a gente conseguir fazer os acasalamentos corretos, baseado no que a gente quer de melhoria dentro do plantel. Nesse plantel, a gente pode se dizer que o couro tem uma certa valia, né, para confecções de alguma coisa, né? O Morada Nova, ele é conhecido como um dos melhores couros do mundo, né? Muito utilizado no mercado para produção de sapatos de alta costura, para bolsas de alta costura. Então é um dos couros mais valorizados que tem no mundo, é o couro do Morada Nova. Por sua, né, eu acredito, pelo seu sistema de criação, por a incidência de luz solar aqui do nosso sertão, que fez com que elas desenvolvessem ainda mais essa qualidade. Ô, Otacílio, a gente está vendo aqui alguns filhotezinhos recém-nascidos, né? E isso. Ainda está com um bigozinho ainda para cair. Tem algum tratamento para isso ou cai normal mesmo? Aqui nessa época a gente não faz manejo quanto a isso, entendeu? Porque como o nosso sol, como você já conhece, é da região, nosso sol é bem implacável, então nasceu com 4, 5 horas ele já seca por conta própria. No inverno é que a gente cura um umbigo, faz algum outro sistema, entendeu? Mas no momento é só o sol mesmo resolve. Tá bem? Tá aí, minha gente. Tá aí o plantel dos ovinos Morada Nova. Mas ainda tem mais, minha gente. Nós vamos também agora conhecer também o gado do Nelore. Nelore Trindade. Isso, Nelore Trindade, que foi também... Que já tem 84 anos de seleção no semiárido. É. Vamos lá, vamos comigo. Vamos lá. É muita história. Juvino, aqui a gente está em um lotezinho de matrizes, né, da nossa raça Nelore, do nosso Nelore Trindade. Como eu estava ali explicando, todos os nossos animais têm a impressão dele. Então, quando você vê um animal desse Nelore, em qualquer outro rebanho do país, você consegue identificar que foi feito por seu João, que é linhagem Trindade. E diga-se passagem, nós temos conhecimento que foi um dos maiores criadores, né, inseminadores do Brasil, né? Da raça Nelore, um dos pioneiros, né? Aqui na Bahia mesmo, a linhagem baiana, o nosso Nelore Trindade, junto com o Soraya,
é base de muitos plantéis no país hoje em dia, né? Sergipe, Bahia, Paraná, Mato Grosso, Minas Gerais, tem muitos plantéis que usam o nosso gado. Então, nosso gado Nelore, o gado que o seu Joãozito cria há mais de 84 anos nesse semiárido, que ele começou esse trabalho de seleção em 1942. Em 62 teve as importações da Índia de outros touros, que foi o Akazama e o Padu. Então ele fechou esse gado e reproduz aí há mais de 62 anos fechado, exclusivamente na linhagem que veio da Índia, que foi o Akazama e o Padu. Ele já tinha uma base de matrizes e fechou nesses animais, e hoje nossos animais estão presentes em diversos plantéis desse nosso Brasil. Uma coisa que a gente pode estranhar e Sim. até enaltecer é que o gado Nelore, às vezes, por si, ele é um pouco agitado. É E arisco. esse Isso. aqui é o contrário. Ele é dócil, né? São muito dóceis. Foi uma genética que o seu Joãozito fez também. Isso. Ele sempre selecionou essa capacidade do Nelore, de docilidade e de habilidade materna. Foi um dos principais pilares para ele fazer essa seleção. Porque uma matriz ela tem que parir bem, ela tem que amamentar bem, ela tem que criar bem o seu filho. Assim como facilitar o manejo, né? Permitir que a gente interaja, permitir que vá para um curral, permitir que faça um manejo, que não se acidente ou acidente quem está trabalhando com ela. Como a gente está aqui conversando, os animais estão totalmente soltos, sem ninguém estar segurando eles. E nossa comercialização é aquela que a gente sempre fala, é sempre genética. O Teodito sempre fez um trabalho direcionado para melhorar a vida do sertanejo, do homem do campo, com genética adaptada, com animal pronto para produzir nessas situações. Como você está vendo aqui, uma palhada de milho e os animais gordos, bonitos, né, produtivos, com os bezerros ao pé, que às vezes você pode ver um plantel gordo, mas cadê a produção? Cadê o filho? Às vezes não tem, né? Só tem aquela vacona gorda, aquele boião gordo, mas cadê a produção? Então aqui você vê vacas paridas, bezerros fortes e produzindo bem. Teodito, o sonho inicial dele foi uma fazenda às margens de um rio. E nisso eu vou levar você lá agora para a gente conhecer mais ou menos onde iniciou esse trabalho, que é o nosso Vaza Barris. Então vamos lá, vamos seguir a nossa viagem. E aí, Juvina, aqui, rapaz, foi onde praticamente tudo começou. O Rio Vaza Barris. Isso, aqui no Rio Vaza Barris. Ele teve um sonho, né? Sonhou que tinha uma propriedade às margens de um rio. Que é justamente aquela frase lá da Terra Sonhada. Da Terra Sonhada, isso. Ele Começou sonhou. Então ele foi para os lados de Euclides da Cunha, Cipó, mas não encontrou a propriedade dos sonhos. E aqui, como já tinha o próprio Mandito, que hoje é meu sócio aqui, tocamos esse trabalho, Carlinho, Hélio, já tinham propriedades vizinhas aqui próximas. Então chamaram ele foi lá em Dr. Carvalho Sá, como você conhecia, lá no Caritá, né? E aí Dr. Carvalho Sá disse, rapaz, eu tenho uma Várzea dos Gatos. Aí ele subiu lá naquela serra do final, viu o quadrado de terra e viu o rio. Aí disse, pronto, essa é a propriedade, vamos medir que é essa a terra dos sonhos. Que no caso é aqui o Vaza Barris, no momento agora se encontra assim seco, né? Mas que foi quem inspirou, quem deu o pontapé inicial para essa propriedade começar, porque antes não tinha aguada, não tinha essa infraestrutura que hoje a gente tem. Quem dava suporte à vida era o Rio Vaza Barris, através da água que corria ou através de cacimbas que eram feitas dentro dele. Né, hoje está um pouco degradado em virtude de alguns projetos aí para cima consumirem muita água, né? Tiririca está dentro do rio impedindo a descida da água, então a gente vê ali que as águas chegam só até os Brancos, né? Povoado lá de Jeremoabo. Aqui infelizmente não chega, só quando tem uma cheia grande é que passa água por aqui. Infelizmente só estamos vendo aí só o leite, só pedra e areia. Vamos descer um pouquinho para... Então, aqui meu primeiro aniversário de um ano foi às margens desse Vaza Barris. Botamos umas mesas, umas cadeiras aqui. Seu primeiro aninho? Foi, meu primeiro ano. Tomando banho? Foi, tomando banho no Vaza Barris. Então, como você vê, ainda temos aqui os resquícios, né? Que quando a chuva é grande, ela vem, ele desce, mas que
infelizmente não é mais perene o nosso vaza-barris. Verdade. E é sempre como eu tenho dito em nossas reportagens, o rio Vaza-Barris, o leito do rio em si, está pedindo socorro. Socorro, né? Porque lá em Cocorobó, né, fica o açude de Cocorobó, quando se tiver de chuva, libera água, né? Ele constantemente libera água, né? Mas só que essa água não é tão bem aproveitada no curso, né? Então o que se tem que observar isso aí é esse aproveitamento dessa água que não está sendo bem feito, né? E, pelo menos isso é um ponto de vista meu. Não sei se isso é o que ocorre, se as autoridades, né, acham isso, mas eu acho que essa água aí não está sendo bem aproveitada. Verdade. Então é um rio que ele trouxe vida para o município, para essa região toda, que a gente sabe que ali todos os lados do rio são bem povoados, né, e que hoje está sofrendo muito porque não tem água. Então as pessoas precisam estar submetendo a prefeitura, isso, aquilo, até para um consumo de água de animais. Verdade. Né, com o evento da seca desse rio. Muito obrigado por ter mostrado, né? O rio do primeiro aninho, né? É a pedra fundamental aqui do início da fazenda. Juvino, visto o amor que ele tinha por essa terra, ele não podia ficar longe dela. Então aqui está a cinza de seu Joãozito, tio Dito, né? Ao lado, claro, da placa com o nome da fazenda e o que trouxe ele aqui, o sonho, a terra sonhada. Então aqui nessa braúna se encontra as cinzas dele, que foi um dos pedidos dele para que fosse colocado aqui e que fosse mantida essa conexão dele para a eternidade com essa terra que ele tanto amava e que, assim, empregou grande parte da sua vida e do seu sonho na construção dela. E parece que o pé de braúna... pé de braúna, né? Contribuiu para a vontade dele, né, Chay? É uma árvore bem característica da Caatinga, né? De terras na entrada boas, da fazenda, né? E bem na entrada da sede da propriedade. Então, como você vê, isso aqui não é mais uma árvore, né? É uma conexão com alguém que a gente gostava muito e que fez muito por esse lugar. Pois bem, minha gente, estamos chegando ao final, né, desse tour aqui na fazenda Várzea dos Gatos, Terra Assanhada. Né? Desde já nós queremos assim agradecer, viu, Otacílio, a vocês, a família, a sua mãe, a dona Juliana, e aí a Mandito, né? Isso, a Mandito. Pela acolhida aqui nessa fazenda, e eu tinha o maior desejo, como está aqui Terra Sonhada, eu tinha um sonho de fazer essa reportagem, esse documentário, de prestar essa homenagem a seu Joãozito Andrade, que muito fez por esse município. Eu só tenho assim a minha gratidão a você por ter dado essa oportunidade de contar a história do velho Dito. Ô Juvino, e precisando, estamos sempre por cá, né? Como você disse, a esse município, a esse país, né? E a esse estado, porque o que ele fez e o que ele provou que nessa região é possível, eu acho que poucos provaram. Então estamos sempre à disposição de receber você, de receber quem quiser conhecer a história real e a história do seu João, de tio Dito, de Joãozito Vieira. Então estamos à disposição. Muito obrigado a você. Estamos sempre por aqui. Muito obrigado. Com imagem de Jéssica Vieira, o seu velho amigo Jovino Fernandes, esperando que vocês gostem. Até a próxima. Tchau, tchau.